Fala galera, começando mais um vídeo aqui, análise de mercado. Hoje é sexta-feira, foi dia de payroll, então a saída de relatório de emprego ali dos Estados Unidos. Hoje foi dia de payroll, uma sexta-feira ali de muita análise. Então nesse vídeo aqui a gente vai estar analisando ali como é que foi a operação, como é que foi feita ali a operação. E antes da gente começar a analisar a nossa operação ali, é interessante a gente saber qual cenário a gente se encontra nessa sexta-feira, nesse dia de payroll. Então lembrando ali que no começo do mês de abril, Donald Trump ali nos Estados Unidos começou a aplicar algumas tarifas relacionadas a países que importam para os Estados Unidos. Então ele começou a aplicar ali algumas tarifas para esses países na quarta-feira, e hoje na sexta-feira já tem países ali reagindo com essas tarifas que foi implementado. A China já anunciou ali que também vai taxar os Estados Unidos, então já está meio nessa guerra aí política, comercial. Então é nesse cenário aí que a gente se encontra na saída desse relatório de payroll. É interessante a gente estar entendendo esse cenário aí para saber como é que vai se comportar ali o mercado, como é que os ativos vão se comportar diante da saída do relatório ali. Então a gente se encontra nesse cenário, as bolsas todas derretendo ali diante desses conflitos. Até ontem o nosso cenário aqui brasileiro estava otimista, mas já que está esse conflito aí, hoje nessa sexta-feira já nosso índice ali abriu a 1,5% negativo, então já uma queda derretendo aí nosso índice também. Então nesse cenário que a gente se encontra é que a gente vai estar fazendo aí nossas operações. Então logo no começo ali, o índice derretendo ali, chegando a 2% negativo, o dólar foi lá para cima, se valorizando, dólar futuro aqui a 2%, trabalhando ali positivo. Então o dólar ali trabalhando positivo, comecei a observar ali os movimentos, como é que ele estava se comportando. Aqui nesse momento eu trouxe aqui para a carteira para observar. Se a gente for observar aqui, o índice VIX está trabalhando a 32% ali de alta. Ou seja, mais cedo ele estava trabalhando chegando a perto dos 40%. O que isso quer dizer? Que as bolsas podem vir a abrir, a bolsa americana que não estava aberta nesse momento aí, pode vir a abrir negativo. O futuro já trabalhando em queda, os futuros americanos trabalhando em queda, a Europa trabalhando em queda, a Ásia trabalhando ali também em queda, a China trabalhando em queda. Então todas as bolsas ali caindo. Então era esse cenário aí que a gente estava encontrando na saída ali do relatório. Então não vou estar observando tanto a carteira, porque a carteira está mais refletindo esse cenário externo do que a própria payroll. Então se fosse no mês normal, vamos dizer assim, a carteira possivelmente ia estar refletindo ali o payroll, como é que ia sair o payroll. Mas como ela está refletindo o cenário externo, então a gente não vai observar muito a carteira, vai mais observar o preço ali. Vamos partir para analisar o preço, para saber como é que tá entrando fluxo ali, como é que vai sair o payroll. Então nesse minuto aí, tava faltando 3 minutos para a saída do relatório. Então analisando aí, já levei para o gráfico ali, coloquei tanto o índice como o dólar no 1 minuto para estar observando melhor ali o comportamento do preço. O índice ali, logo no começo, botar nos 5 minutos, a gente for observar aqui, no segundo candle ali ele caiu a 2% e já entrou esse volume aí, estava sendo o maior volume do dia de compra. Então já dando um sinal aí, entrou um grande volume de compra num cenário de queda. Então nesse momento aí eu fiz uma alteraçãozinha ali no gerenciamento. Lembrando que payroll é sempre interessante a gente estar botando margens grandes por conta da alta volatilidade dele. Então fiz uma alteraçãozinha ali no gerenciamento, ele já querendo dar um sinal ali de reversão nesse candle aí, querendo equilibrar o preço. Então quando ele equilibra o preço aí, é um sinal de reversão oposto. Então ele querendo dar um sinal de reversão aí para cima nos 5 minutos. Então já observando o preço ali, já coletando informações do dólar ali, ele estava trabalhando lá em cima, ele também deu esse sinal de reversão para baixo. Se a gente for ver ali o quarto e o quinto candle, tá dando um sinal de reversão para baixo, sinal de reversão do terceiro candle, que é um sinal de alta. Então ele está dando um sinal de reversão para baixo. Eu ia estar observando aí se ia estar entrando esse volume de venda para baixo, já que está um volume total de compra ali no dólar. Então aqui no minuto ele deu um sinal oposto de reversão de alta nesse candle no 1 minuto aí. E o que eu vou observar nesse momento? Ele está dando um sinal de reversão de baixa nos 5 minutos e no 1 minuto está dando um sinal de reversão de alta. Se ele quebrar esse padrão de reversão de alta no 1 minuto, vai
concordar com um sinal de 5 minutos e vai indicar um volume ali de venda no dólar. Indicando um volume de venda no dólar, tanto posso estar fazendo operação aqui no dólar de venda, quanto eu posso estar fazendo no índice de compra. Então é isso que eu estava observando aqui, esperando ali finalizar esse candle aí de 1 minuto, para ver se realmente ia ser essa ideia, se ia ser um volume de venda ou se ele ia estar seguindo aí um volume de compra no 1 minuto. Observando ali, esperando ali fechar o candle, faltando poucos minutos ali para a saída do relatório, faltando menos de 2 minutos ali para a saída do relatório. Então esperando ali, aguardando o fechamento desse candle aí, para ver como é que ele ia vir. E já observando aí, ele derretendo, concordando com 5 minutos. Lembrando que eu não estou olhando para a carteira, porque a carteira está refletindo o cenário externo. Então vou mais buscar o preço ali. Então ele fechou ali no negativo, no 1 minuto no dólar. Então já concordando esse cenário de queda para o dólar. Então se está concordando o cenário de queda para o dólar, já coloquei uma venda ali, uma compra. Já coloquei uma compra no índice, esperando aí entrar esse volume de compra aí, tanto concordando com esse segundo candle, com alto volume de compra aí, já esperando esse cenário para o payroll, diante desse cenário externo de conflito aí. Então qual é a dúvida que a gente fica aqui? Se o payroll ele vem positivo e o cenário está totalmente de baixa, os investidores vão se sentir confortável em estar comprando nesse cenário. Então a gente já analisa aí que o payroll ele não pode ir tão longe, já que está um cenário oposto do que está acontecendo externamente. Então aí aguardando a saída do payroll, faltando menos de 1 minuto aí para a saída do relatório, já coloquei no 1 minuto ali para estar observando o volume. Então aí já entrou um volume grande aí de compra, levando o preço para cima e já esperando aí o preço puxar para cima, bater um volume para baixo ali, deu um sinal de reversão para cima e ele já puxou ali para cima, concordando aí com a nossa análise. Só que se a gente for observar aqui, logo ali na abertura tem uma defesa de venda. Então a galera segurou bastante aí nessa abertura aí, vendendo, seguindo o cenário externo. Então aqui eu já reduzi meu risco, porque se fosse um mês comum, vamos dizer assim, com um cenário normal externo, o payroll ia bater ali, entrar um volume de compra e o preço ia seguir. Ia seguir ali para cima. Já como tá esse conflito aí, a galera começou a defender ali. Então já reduzi meu risco ali, trazendo meu stop ali mais para cima, esperando esse volume entrar aí, esperando sim entrar volume. Preço segurando ali sem querer subir. Aí a saída do relatório, indicando um relatório de emprego lá nos Estados Unidos mais alto, mais pessoas empregadas. Já é uma leitura que a gente pode fazer também. Se tem mais pessoas empregadas, tem mais dinheiro circulando, isso pode gerar uma inflação ali. E com essas tarifas que o presidente Donald Trump vem aplicando ali, se os outros países estão aplicando tarifas também para ele, então isso pode gerar um aumento mais do valor dos preços ali, gerando mais inflação. Então isso é ruim para os Estados Unidos, então as bolsas podem cair. Então analisando todo esse cenário aí, para ver como é que está saindo, então esperando ali entrar esse volume de compra, para ver se o nosso índice vai querer subir contra o cenário externo ali. Então vendo que ele não estava passando da abertura ali, vendo que estava defendendo na abertura, reduzir mais ainda o risco, vendo que é um payroll fora de um mês comum. Então aí entrou um volume de venda aí, tirando a gente da operação ali, com poucos pontos ali negativo. Então esse foi o payroll aí, com um cenário totalmente oposto ao cenário externo. Tanto é que se a gente for ver no mercado agora, o mercado já corrigiu bastante esse cenário aí. Então o payroll tentou ir para cima ali, não conseguiu. E o mercado já derreteu bastante aí, seguindo o cenário externo. E agora nesse momento ele está trabalhando a menos 3%. Ou seja, seguindo totalmente o cenário externo aí. Então esse foi o payroll da sexta-feira, o payroll de totalmente conflito ali. Aí esse foi o vídeo.